Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Taradinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, podcast que convida os seus ouvintes a serem felizes e a buscarem pelo próprio prazer, sem tabus e sem barreiras. No episódio de hoje teremos mais uma edição da série Fetiches sobre uma prática que é bastante comum, mas sobre a qual a mídia e o machismo ainda impõem uma série de restrições e preconceitos. O pegging. No Met Gala deste ano, a modelo Cara Delevingne foi com um colã escrito com a frase Peg the Patriarchy, causando curiosidade e polêmica a respeito do termo peg, cuja tradução literal para o português é estaca. A frase ficaria em tradução livre algo como derrube o patriarcado. Só que, como nós vamos discutir no episódio de hoje, pegging não é algo negativo, nem serve para derrubar ninguém. Então, usar essa frase no Met Gala talvez tenha sido uma tentativa de protesto que não deu certo no fim das contas. Eu espero que a Cara ouça esse episódio e repense os conceitos dela. Convidamos a terapeuta sexual Camila Oliveira para falar um pouco a respeito do que é o pegging e por que esta prática sexual pode ser implementada sem problemas na rotina dos casais. Nós também aproveitamos para discutir e problematizar o termo inversão, que é o antigo nome que a prática do pegging recebia e que para os dias de hoje é um termo bastante problemático. No século XVIII, a ciência considerava pessoas sem pênis como deficientes, como homens invertidos. E a partir do século XIX, homens gays passaram a ser incluídos nessa categoria de invertidos, como forma de inferiorizar qualquer prática sexual que desviasse do padrão heteronormativo. Então, apesar de ser um termo em inglês, pegging é uma palavra mais adequada, porque tira essa carga negativa em cima da prática sexual. Eu peço desculpas para vocês porque neste episódio, ao contrário de outros da série Fetiches, eu não consegui o depoimento de uma pessoa praticante de pegging. Eu até fiz uma enquete sobre o assunto no Instagram, na esperança de encontrar alguma fonte disposta a falar, mas acabou que eu não consegui mesmo. E eu aproveito para lembrar a vocês que até o final do ano, por não termos mais áudios, o podcast não terá mais contos eróticos, ok? Então, bora pro episódio? Bom, Camila, queria que você contasse para os nossos ouvintes quem é você, o que você faz, se apresentasse para quem ainda não te conhece. Me chamo Camila Oliveira, sou terapeuta sexual e sexóloga e também empresária no mercado erótico. Trabalho com a sexualidade já aí há uns longos de 10 anos, porém iniciei na sexualidade através da sensualidade como sexy coach. Fui me apaixonando pela área e querendo explorar mais assuntos, querendo abordar mais, ter mais conhecimento. E então, me despedi da sensualidade e fui para a sexualidade. E todos os dias, como todos sabem, a sexualidade, ela é uma caixinha de surpresa, né? Todos os dias a gente tem que estar aí se renovando, se reciclando e aprendendo coisas novas, atendendo novos clientes com várias indagações em relação ao assunto e quebrando várias barreiras, desconstruindo ideias. E isso, para mim, é muito gostoso, muito legal, me apaixono todos os dias pela minha área. A gente pode dizer que você é terapeuta sexual? Isso, eu sou terapeuta sexual. A minha primeira formação é em sexologia e depois eu fiz a especialização em terapia sexual. Certo. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pegging, que algumas pessoas ainda conhecem como inversão. Será que você pode explicar para os nossos ouvintes o que é o pegging? Fui extremamente abordada nesses últimos 3 meses em relação a essa prática, a esse fetiche, né? Que é o pegging ou inversão, né? Acaba sendo até mais fácil aí para as pessoas entenderem. A inversão nada mais é
que o fetiche da troca de posições, onde o homem é penetrado pela mulher, sendo usado o strap-on, que seria a cinta peniana, né? Então, assim, é uma prática, é um nicho que vem crescendo a cada dia mais, porque as pessoas, elas querem novas experiências, elas querem explorar várias outras partes do corpo, elas querem explorar o prazer. Então, a inversão, ela tem sido uma prática muito usada por casais hétero, onde a mulher penetra o homem. Aí, muito se fala, poxa, esse homem sendo penetrado por essa mulher, ele tem uma predisposição aí a desenvolver a homossexualidade? Não, gente. Isso não tem nada a ver com orientação sexual. E sim, na prática do prazer. Você explorar o prazer do corpo, você explorar as fantasias. Então, não está atrelado à orientação sexual. Por isso que exige intimidade, exige carinho, existe cumplicidade entre o casal para que essa prática ela possa ser efetivamente positiva para essas pessoas que estão ali se dispondo à prática. Bom, o pegging é uma prática muito mais comum que eu acho que as pessoas imaginam, mas apesar disso ele é envolto em muito tabu e muitas pessoas ainda têm muito preconceito. Por que você acha que isso ainda acontece? Por conta do machismo, da masculinidade fragilizada do homem. Então acaba que esse fetiche, esse prazer, ele fica muito escondido. Inibe essa mulher de abordar esse homem que ela tem esse fetiche, e muitos homens, eles escondem o prazer. Porém, se você for olhar a anatomia sexual do homem, a próstata, ela é o lugar onde eles mais sentem prazer, levando em consideração que é chamado ponto G masculino. Então, eles se prendem no machismo e na masculinidade frágil e impede de que esse prazer possa acontecer nessa relação. Bom, eu acho interessante a gente falar um pouco do termo inversão, porque eu acho que hoje em dia ele é um pouco problemático, acho que ele não cabe mais, né, no contexto atual. O que você acha disso? É assim, para uma fala mais clara, o termo inversão, ele pode ser usado, eu não vejo problema. Desde que ele venha com uma explicação verídica do que ele é. Porque as pessoas muitas vezes falam em inversão e demonizam essa palavra. Então, o que acontece? A pessoa entende de uma forma negativa, enquanto que não é negativo. É uma ferramenta que pode ser utilizada para evoluir o prazer do casal. Então, se você fala em inversão e você não explica efetivamente como ela é, aí a palavra acaba sendo meio distorcida, o ato acaba sendo distorcido, sabe? Então, assim, vale muito a pena quando entrar, porque se você for usar o termo pegging, o que acontece? A pessoa não vai entender a princípio, né? Então, inversão ainda ele é bastante usado, mas desde que por trás dessa palavra vem a explicação efetiva do que ela representa. Entendi. A gente tem alguns praticantes que pressupõem que o pegging esteja inserido dentro de um contexto do BDSM, mas isso não necessariamente é verdade, né? Eu acho que a gente pode dizer que o pegging acontece também dentro do BDSM, mas ele não é restrito a isso, né? Já foi, porque a prática só era entendida dentro desse nicho do sado. Só que daí o que acontece? Ele saiu porque vários casais que não são adeptos à prática queriam praticar a inversão também. Então, por que não? Por que eu não posso me colocar à disposição dessa ferramenta só porque eu não sou desse nicho de sado? Então, aí ele acabou saindo dessa caixinha e abrindo a oportunidade para outros casais também. Então, daí ele ganhou força. Então, hoje em dia, vários sex shops, boutiques sensuais, enfim, elas apostam em cintas, capas, cintas penianas, strap-on. Por quê? Porque cresceu muito esse nicho fora da caixinha do sado, entendeu? Interessante. Bom, e uma coisa que eu percebo no caso de casais hétero é que às vezes muitas mulheres ficam confusas ou com algum tipo de receio quando, por exemplo, o parceiro sugere o pegging. Como que elas podem lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de demanda? É só uma questão, é mais uma questão de entendimento. Porque as pessoas, elas são calcadas numa educação muito castradora, uma educação que direciona para um único lado. Então, quando esse parceiro, ele chega falando que ele quer uma inversão, enfim, ele, a princípio, eu tenho a plena certeza de que ele não vai chegar já pedindo uma cinta peniana ou uma prótese. Ele vai pedir um carinho no períneo, ele vai pedir algo que seja mais calmo
calmo, mais tranquilo, para que essa parceira recepcione de uma forma positiva. Porém, como a gente no início falou, tem mulheres que podem entender isso como uma questão de, poxa, meu esposo, meu companheiro, meu parceiro, enfim, ele é homossexual, ele tá pedindo para que eu penetre ele no ânus. Aí vem a questão da explicação, do entendimento, de explicar para essa pessoa que não, que a inversão, ela não está atrelada à homossexualidade, à orientação sexual. Ela está atrelada, sim, ao prazer, que daí entra as questões da anatomia sexual do homem, enfim, de mostrar para essa mulher que ela entenda que o homem, ele não sente o prazer somente ali no pênis, entendeu? Ele tem outras áreas erógenas que podem ser ativadas, e o ânus, ele faz parte dessas partes de prazer, entendeu? Muito interessante. E eu também tô pensando aqui nos homens que talvez tenham essa curiosidade, mas tem esse receio do tipo, será que eu devo experimentar? Será que isso vai me tornar menos homem? Porque entra naquela questão da masculinidade frágil. Vai de encontro às questões que, volto a falar de novo, na educação, na cultura, de que homem não pode sentir prazer se não for no pênis. Tem que ser ali. Aquela região ali faz com que ele seja mais homem. Então, daí diminui outras partes que ele também pode sentir prazer. Mas isso também, volto a dizer, que é uma questão de explanar o certo, entendeu? E o mais claro possível, de que é possível sim o prazer ali. Isso não diminui a masculinidade dele, e isso ainda fortalece o autoconhecimento desse homem, porque ele vai ter essa habilidade de dizer, eu sinto mais prazer aqui, ali e tal, e fazer com que o ato sexual em si aconteça com mais efetividade. E eu imagino que muitos casais tenham vontade, talvez curiosidade de experimentarem o PEG, mas sintam algum receio. Quais recomendações que você deixaria para essas pessoas? Qual seria a melhor forma de começar a explorar esse universo? A primeira coisa que esse casal ele tem que fazer é conversar. Tem que expor, sim, o desejo, porque é através do desejo que vai ser dito efetivamente as fantasias e tudo mais, né? Então, assim, eles têm que conversar, tem que ter entrosamento. Eu tenho esse desejo de fazer a inversão, bem, então vamos sentar e vamos conversar. Se fizer tudo muito atropelado, aí acaba não sendo muito prazeroso para nenhuma das partes. Mas se há a conversa, o entrosamento, a intimidade, calha das coisas acontecerem de uma melhor forma. Uma outra questão também, muito importante de falar, de que as pessoas saibam, que a mulher, ela sente prazer sim na inversão. Porém, é um prazer diferente. Poxa, mas eu vou penetrar esse meu companheiro, mas eu vou sentir o quê? Bem, se vocês forem aí em lojas, boutiques, sex shops, enfim, vocês vão encontrar cintas penianas com vibro, porque eles têm um estimulador de clítoris. Então, a partir do momento que você estiver ali penetrando o seu companheiro, você vai sentir o prazer mútuo, você vai ver o prazer dele recebendo aquela penetração, enquanto que você vai estar ali sendo estimulada. Então, assim, não vai achando que você vai chegar lá no ato e não vai sentir nada. Vai sentir prazer sim. É só escolher o acessório certo. Eu indico sempre para as pessoas que querem iniciar na prática, que é zero, que não fizeram absolutamente nada, começa por uma cinta peniana confortável, de preferência com vibro, para ter essa estimulação simultânea, para que as coisas possam ocorrer de uma melhor forma. Algumas mulheres me questionam, poxa, Cá, mas eu posso ter uma cinta com duplo furo? A cinta com duplo furo dá para usar tanto pelo homem quanto pela mulher. Então, assim, tenta trabalhar de uma forma que, poxa, não deu certo naquele primeiro momento, mas vamos tentar de uma outra forma. Vou fazer em você primeiro, aí depois você faz em mim. Então, tenta ter a sinergia o máximo que puder, porque aí vai ficando mais confortável. A primeira pode não ser 100%, mas aí lá na segunda já vai melhorando. Então, assim, prioriza num primeiro momento uma conversa franca, uma conversa clara, aí depois escolhe um acessório. Se a princípio o acessório for, assim, muito extravagante, não tem problema usar o dedo, gente. O dedo é um excelente acessório e tá no corpo, você não paga. Então, quer dizer, usa o dedo, faz o carinho com o dedo, sente, enxerga como que vai ser essa recepção de prazer, entendeu? Não esqueçam do períneo, o períneo é extremamente importante. Façam carinho também no períneo, não tem problema nenhum. Então, assim, é uma sequência, sabe, Pri? Você vai fazendo com que a sinergia, o tesão, ele vá aumentando, e quando for chegar no momento, no ápice, que vai ser a penetração, o casal já está relaxado e bem entrosado. O primeiro passo
é a conversa franca, o segundo passo é a descoberta, começa ali com o dedo. Agora, se o casal tiver uma predisposição já ir numa loja e comprar um acessório, ok. Priorizem sempre uma prótese com vibro ali para esse primeiro momento e depois vai crescendo esse nicho de acessórios para que essa inversão possa acontecer. Sensacional. Bom, Camila, qual conselho você daria para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes para que eles possam gozar mais a vida? Se permitam, pessoas, se permitam, vivam efetivamente a sexualidade de vocês. Não se reprimam porque a sociedade impõe isso. Eu vou deixar de fazer a inversão porque o fulano disse que não, isso vai mexer na minha masculinidade. Esquece o fulano, porque entre quatro paredes tudo é válido, desde que seja consentido e com respeito. Então vivam a sexualidade de vocês sem medo, é só isso. Porque existem partes no corpo que proporcionam apenas o prazer e vocês estão deixando de aproveitar esse prazer, deixando de gozar da vida, dessas possibilidades que o próprio universo disponibilizou. Então, aproveitem, se permitam, apenas isso, curtam a sexualidade de vocês, curtam o relacionamento de vocês, a interação e a intimidade. Esse é o meu conselho do fundo do coração. Sensacional. Bom, Camila, deixa seus contatos para quem quiser continuar esse bate-papo com você nas redes. Então, gente, eu tenho o meu Instagram, que é Camila Terapeuta Coaching. Lá eu faço algumas postagens em relação a eventos que eu faço, em relação a ideias, enfim, é um bate-papo bem explanado que eu mantenho nesse Instagram. E eu também tenho a minha boutique sensual, que é a Afrodite Queen Boutique. No Insta está Afrodite com 2 Es. Queen. Lá vocês encontram diversos produtos que vocês aí do mercado erótico, as novidades. E para quem quiser vir para mim com uma consulta em relação à terapia, voltei aos atendimentos presenciais em Mogi das Cruzes e também trabalho com atendimento online, atendendo aí o Brasil inteiro. Então quem quiser, vai ser um prazer imenso recebê-los aí. Vamos bater esse papo e vamos explorar a sexualidade de todos vocês. Lembrando aos nossos ouvintes que todos os contatos da Camila vão estar lá no post deste episódio, lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br. Muito obrigada, Camila, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente, para falar desse assunto que para muitas pessoas ainda é um tabu, mas que pode, na verdade, ser algo a ser muito bem explorado. Sim, gente, muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui falando com vocês. E é isso, eu fico à disposição, sua disposição, e fico à disposição de todos os ouvintes também. Você sabia que você pode contribuir com o podcast Sexo Explícito? Não? Então eu vou te explicar. Contribuindo com R$10, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram, além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada 3 meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevistas sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, o que você está esperando? apoia.se/Sexo Explícito Podcast. Espero você! Se toca. Bom, antes de falar das dicas que eu trago para vocês agora, nessa parte do podcast, eu queria lembrar as pessoas que estão iniciando no mundo do pegging que eu já produzi 3 episódios, 2 sobre sexo anal e um falando dos prazeres da região anal masculina para o podcast, e eu vou deixar o link desses episódios na descrição lá no sexoexplicitopodcast.com.br, ok? Eu já produzi alguns conteúdos relacionados, mas eu nunca falei explicitamente de pegging, e algumas das dicas que os especialistas dão para o sexo anal podem ser usadas para quem está começando nesse mundo do pegging. Então, esse lembrete, caso você esteja chegando agora no podcast, vou colocar meus episódios sobre sexo anal e sobre o prazer da região anal masculina na descrição desse episódio lá no site. Além dessas dicas, eu trago hoje 2 dicas relacionadas ao tema do episódio, e a primeira delas é um post da Dominique sobre pegging, que eu inclusive usei para fazer o texto de abertura desse episódio. Eu tentei entrevistar ela, inclusive, mas não deu
certo por uma questão de agenda. Esse post dela é bem legal, curtinho, esclarecedor. O link também vai estar na descrição no nosso site. E a arroba dela é Dominique, com 2 M's, Luxor, Luxor, tudo junto, no Instagram, beleza? E a segunda dica é uma rede social que se identifica como sendo a maior comunidade social de pegging. No site deles, pegging.group, a adesão é grátis e a proposta é que homens e mulheres que são fãs da prática possam encontrar parcerias para compartilhar esse prazer. Também existe a opção de casais que estejam buscando homens ou mulheres ou até outros casais. Essa rede eu achei fazendo buscas na internet, então não posso dizer para você se é uma rede boa ou ruim, porque eu não usei. A única coisa a princípio que eles pedem quando você faz a adesão é o e-mail, mas eu não sei se dentro da rede social tem serviços pagos, entende? Ou se por acaso é algum site de acompanhantes disfarçado de rede social. Tem muita coisa assim na internet, né? De qualquer forma, fica aí a dica do site. Vai que ajuda, né? Pegging.group. Esse group é grupo escrito em inglês, né? E como toda rede social, quando vocês forem usar, lembrem-se, usem com senso crítico. Cuidado com golpes, né, gente? Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma, Cafeína, do podcast Papo Delas, eu me despeço, lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Aproveito para lembrar a vocês que o nosso PicPay será encerrado no final do ano. Se você é meu contribuinte, aguarde que eu vou entrar em contato com você. Este episódio jamais seria possível sem os meus contribuintes do mês de outubro pelo PicPay e pelo Apoia-se. Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tâmara Lolégio, Leonardo Barbosa, Dri Cabanelas, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Gustavo Neto, Guilherme Fioroto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo, Edgar Egawa e Fagner Machado. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no @Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!